Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Felipe. Vou ser o professor de vocês aqui, né, mostrando para vocês como usar o AutoCAD, tá? O intuito dessa aula é, primeiramente, ajudar os meus alunos a aprenderem a trabalhar com AutoCAD e também para relembrarem dos conteúdos, tanto durante as aulas quanto na sua vida profissional, tá? Indo aqui para a tela inicial do AutoCAD, vocês vão ver que é, nenhuma ferramenta está funcionando. Aqui tem os projetos recentes, que no de vocês, se vocês estiverem abrindo pela primeira vez, não vai ter nada, tá? E para iniciar um novo projeto, vocês vão clicar em New ou no Mais, tanto faz, vai ter o mesmo efeito. Então, eu vou clicar aqui em New. Essa é a nossa tela do AutoCAD, nosso espaço de trabalho, tá? Então, lá em cima, vocês vão ver as ferramentas de desenho, que muitas delas a gente nem vai usar, porque a gente vai trabalhar com comandos, e aí vale o lembrete. Se você instalou o AutoCAD em português, você vai precisar desinstalar e instalar o AutoCAD em inglês, porque todas as ferramentas e comandos que a gente trabalhar aqui vão ser em inglês, tá? Aqui no centro é o nosso espaço de desenho e embaixo são algumas ferramentas de configuração do AutoCAD, tá? Então, por onde é que a gente começa? Ah, e faltou dizer que essa barrinha branca aqui é a nossa barra de comandos. É onde nós vamos digitar os comandos para trabalhar com o AutoCAD, tá? Então, qual é a primeira coisa que nós vamos fazer? Nós vamos configurar a unidade de medida. O AutoCAD ele precisa saber qual unidade de medida que nós estamos trabalhando, certo? Então, lá na barra de comandos, aqui embaixo, vocês vão digitar o N, a letra UN, que é de Units, e dá um Enter, certo? E aí, vocês vai ser muito simples, vocês só precisam ajustar duas coisas, que é a precisão, que vai ser de duas casas decimais, então 0,00, e as unidades de medida, que vão ser em metros ou meters, certo? Selecionou os dois, dá OK. Pode parecer que não mudou, mas internamente mudou sim. O AutoCAD agora ele sabe que tudo que a gente trabalhar vai ser referenciado em metros, certo? Depois disso, nós precisamos configurar essas barrinhas aqui de baixo, tá? Que são algumas ferramentas que impactam em como a gente utiliza o AutoCAD, certo? Qual é a primeira coisa que vocês vão fazer aqui? Antes de mais nada, vamos aqui nesses três risquinhos, só para verificar se essa opção aqui de Dynamic Input ela está habilitada. Se ela estiver desmarcada, você vai lá e marca ela, certo? Isso vai ser importante para a gente configurar. Quais são as ferramentas que nós vamos configurar? Não vamos configurar todas, não há necessidade. Eu só vou falar das ferramentas importantes para o nosso projeto. Então, a primeira de todas é o Grid ou a grade. Essa é uma ferramenta opcional. Se você quiser, você pode deixar ela habilitada. Se você se sentir mais à vontade, ter um espaço mais limpo, pode deixar ela desmarcada. Eu particularmente gosto de deixar ela habilitada, certo? Logo do lado dela, nós temos o Snap Mode. Se no AutoCAD de vocês estiver marcado, ligado essa opção, vocês obrigatoriamente precisam desmarcar. Senão ela vai impactar negativamente no nosso projeto. Na verdade, vocês não vão conseguir desenhar livremente com essa ferramenta ligada, tá? Do lado dela, que tem a ferramenta que eu pedi para vocês marcarem lá na caixinha, que é o Dynamic Input, provavelmente no de vocês deve estar marcada, deve estar habilitada.
vocês vão precisar também desmarcar ela, porque com ela habilitada, o nosso cursor, na hora de fazer os desenhos, vão aparecer alguns ângulos, alguns números e a barra de comando vai ficar no cursor. E isso atrapalha muito na hora de fazer o desenho. Então a gente desmarca, tá? Do lado dela, nós temos o Ortho Mode, que se o de vocês estiver desmarcado, nós vamos marcar ele, que ele serve para a gente desenhar linhas retas, então nos ângulos de 0 e 180, 90 e 270. Então, por enquanto, a gente deixa ela marcada. Talvez lá mais para frente a gente precise desmarcar ela, mas não é o momento, tá? Depois disso, nós vamos pular mais um pouquinho e se o AutoCAD de vocês estiver desligado o Snap Mode, vocês vão ligar ele. E além de ligar, vocês vão ter que clicar na setinha aqui do lado e configurar o Snap Mode, que são alguns ímãs que a gente vai precisar trabalhar. Deixa eu tirar minha câmera aqui para ficar melhor. São alguns ímãs que a gente vai precisar que o AutoCAD nos guie para que a gente possa desenhar com a qualidade melhor. Então, igualzinho ao que está aqui no meu, vocês vão marcar os que estão marcados no meu e desmarcar os que estão desmarcados. Aí vocês pausem o vídeo para olhar direitinho, tá? Deixa eu voltar aqui com a câmera. Pronto. Terminou de configurar o Snap Mode, você já finalizou as configurações iniciais do AutoCAD, certo? Mas ele ainda não está preparado para que a gente possa desenhar, certo? Uma das coisas que a gente precisa configurar é o zoom do AutoCAD. Como assim, professor? O AutoCAD, quando nós abrimos ele, sempre que abrimos ele em um novo espaço de trabalho, ele inicia com o zoom muito afastado. Eu não sei porquê, mas essa é a configuração dele. Ele inicia com o zoom bastante afastado. E isso não é legal para a gente, principalmente para quem está começando, tá? Porque se você tentar desenhar com a unidade, se você tentar desenhar uma casa que em metros é grande, né? Vamos supor uma casa de 7 por 20, você não vai conseguir nem enxergar a linha de 20 metros aqui. Então, qual foi a ideia que eu tive? Para vocês darem um zoom certinho, porque ó, olhando aqui para o mouse, no mouse vocês vão ter, é porque está espelhado aqui, mas esse é o controle, o botão, perdão, esquerdo de vocês, o scroll e o botão direito, certo? No botão esquerdo, que vocês vão usar com o dedo indicador, vocês só vão trabalhar com cliques. Nunca você clica e mantém ele apertado. Sempre você clica e solta, tá? Porque o AutoCAD ele entende o primeiro comando, então o comando de clicar. Então, se você deixar apertado, nada vai acontecer, certo? E o scroll, que é essa rodinha aqui, ela tem algumas funções. Eu vou mexer aqui, vocês reparem lá na tela que se eu empurrar ele para, no caso, para cima, né, mas vocês para frente, se eu empurrar, ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar o zoom, ou seja, está se aproximando do desenho. Igual quando a gente aumenta as fotos no celular, né? E se eu trouxer para baixo ou para trás, né, ele vai diminuir o zoom. E no próprio scroll, se você apertar nele e deixar apertado, ele tem um clique. Então, ó, olha só, eu vou apertar e aí vocês reparem lá na setinha no cursor que quando eu aperto e deixo apertado, ele muda para uma mãozinha. Quando eu solto, essa mãozinha some. Isso significa o quê, professor? Significa que quando eu aperto e deixo apertado e movo o meu espaço de trabalho, eu consigo navegar
pelo meu espaço de trabalho, tá? Aí, agora que vocês entenderam sobre o zoom e tal, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos desenhar uma linha. Para quê, professor? Para que vocês possam trabalhar com o zoom certinho, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Eu gosto de pegar e desenhar uma linha que ela seja ligeiramente maior que o, o tamanho do meu desenho. Então, normalmente aí eu gosto de desenhar uma linha de 20, 30, 50 metros. Já é mais do que suficiente, tá? Como é que a gente vai fazer? Essa linha a gente só vai desenhar para configurar o zoom e depois a gente vai apagar. Então aqui em cima, onde tem a ferramenta de Line, a gente vai clicar nela e em qualquer lugar aqui do espaço de desenho, a gente vai dar um clique, lembra, clica e solta. Deu um clique, mover o mouse para cima e a gente vai digitar 50. Então, digitou 50. 50 o quê, professor? 50 metros, certo? O AutoCAD ele já sabe que esse valor está em metros. Então, digitou 50, dá um Enter. Aparentemente nada aconteceu, mas já está desenhada uma linha de 50 metros. E aí a gente faz o quê? Aperta ESC. No meu, eu estou vendo aqui já a linha. Mas o de vocês, é porque eu também mexi no zoom, mas o de vocês pode estar dessa forma aqui, ó. E aí vocês não enxergarem a linha, mas ela existe. E aí, como é que a gente faz para dar o zoom em uma linha que a gente nem sabe onde é que ela está? Aí é onde entra a ferramenta de zoom. Então, é só digitar a letra Z de zoom e dar um Enter. E aí, a ferramenta ela tem várias opções. Qual é a opção que a gente vai escolher? É a opção de Extents. Então, a gente vai digitar a letra E dar um Enter. Olha só a mágica, ele deu zoom certinho na linha, certo? Então, pronto. Configuramos o zoom, essa linha não serve para mais nada da gente. Clica nela e deleta, tá? Aí agora vem a nossa última configuração, que é a configuração das camadas ou das layers, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Aqui em cima eu tenho a ferramenta de layer, certo? Onde está aqui o meu mouse. Dá um clique nela e ele vai abrir esse menu de configurações. Nós vamos criar uma nova layer, tá? Como é que cria, professor? Aqui nesse botão, ou você no seu teclado digitando junto a tecla Alt e a tecla N. Ambas vão ter o mesmo efeito. Desenhou ou clicou para criar uma nova layer, ele já cria e já pede para você renomear ela. Então a gente vai renomear ela com o nome paredes, certo? Vai ser a nossa primeira layer. Como aqui é uma aula básica de AutoCAD, então não tenho por que eu estar explicando item por item, tá? A gente vai direto para o que interessa. Então, criou uma layer com o nome paredes. O que é que a gente vai fazer agora? Eu recomendo fortemente cada layer ter uma cor diferente, para não atrapalhar vocês durante o projeto de vocês. Como é que troca a cor? É só vir aqui no quadradinho da cor e dar um clique. Ele vai abrir todas essas cores aqui. Dica de professor e profissional da área: nunca utilizem as cores amarelo e nem a cor ciano, porque essas cores durante o desenho elas ficam legais. Agora, quando a gente exporta para PDF ou manda imprimir, essas cores praticamente somem, elas ficam quase que invisíveis. Então, isso pode dar um problema no projeto de vocês. Então, dica: não utilizem essas duas cores, tá? De resto, tá tranquilo usar. Então, eu vou escolher aqui a primeira cor que aparecer, né? Que é o vermelho, e vou dar um OK. Por último, a gente precisa configurar só a espessura da linha, certo? Então, como é a parede, ela tem que ter uma linha
mais espessa. Como é que a gente faz para alterar, desculpa, alterar a espessura da linha? Só vir aqui no desenho da linha, dar um clique e vocês vão escolher 0,60 milímetros, certo? E aqui está selecionada a espessura da linha de paredes. A gente precisa configurar mais uma layer, tá? Então, clica no mesmo botão que a gente clicou para criar a layer de paredes e dessa vez a gente vai nomear ela com esquadrias e dá um Enter, tá? Altera a cor, é importante trabalhar com cores diferentes. Então, ó, eu não vou usar essa cor aqui amarelo, o verde também não vou usar porque eu acho clarinho demais, o ciano não. Eu vou usar um azul, mas vocês fiquem livres aí para escolher a cor de vocês. E na espessura da linha, eu vou mudar para 0,15 milímetros, certo? Configurou as layers só para vocês entenderem assim superficialmente o que elas são. Layer, traduzindo para o português, são camadas. Então, cada camada dessa, então eu tenho a layer de paredes. Eu vou desenhar as linhas de parede, as linhas que representam as paredes nessa layer. Já as esquadrias, que são portas, janelas, eu vou desenhar em outra layer. Isso quer dizer que se eu quiser ocultar, por exemplo, as esquadrias, eu só oculto elas. Eu apaguei? Não, eu só tirei a visibilidade delas. Ou se eu quiser selecionar um grupo de itens que estão dentro de uma layer, se eu quiser configurar para alguma outra forma, então eu posso ter layer de paredes, layer de esquadrias. Para a nossa parte de elétrica, layer de tomadas, layer de iluminação, layer de eletroduto, layer de fiação, layer de texto. Você pode configurar quantas layers vocês quiserem, tá? Clico aqui em fechar. E para finalizar essa aula, nós já vamos vir aqui onde tem esse zero, clicar nele e selecionar a layer de paredes. Isso porque na nossa próxima aula eu já vou mostrar para vocês, nós já vamos desenhar uma planta baixa juntos, tá? Obrigado, pessoal. Bons estudos e até a próxima.